Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje nós trouxemos este assunto, né? O que é necessário para este trabalho? Um profissional numa escada, num poste, em área pública, né? E eu queria focar o profissional que não é de eletricidade, né? Que não é de eletricidade, né? O profissional de eletricidade está o tempo todo focado na NR10, né? Ele está fazendo um trabalho no CEP e, portanto, existe uma série de exigências. Eu quero focar aqui a nossa conversa naquele profissional de telefonia, de TV a cabo, né, de telecomunicações, que precisa por necessidade da atuação dele, precisa subir em poste em área pública, né, para realizar o trabalho, né? Então vamos ver o que é exigido para esta situação, né? Então aqui vamos pontuar a situação para deixar bem claro o que é que nós estamos falando, né? O profissional de TV a cabo, né, entenda-se aí todos os sistemas de eletrônica, né? Lida em seus equipamentos com grandezas elétricas eletrônicas, né? Grandezas muito pequenas, grandezas que se enquadram, né, dentro da extra baixa tensão, e onde a NR10 não atua, né? A NR10 não precisa ser observada na extra baixa tensão. Então esse profissional de TV a cabo, lidando com o equipamento dele, trabalhando com o equipamento dele em bancada, ali existem tensões eletrônicas, exceto a tensão de alimentação, né, que costuma ser aí a baixa tensão em VCA, mas exceto essa parte do equipamento, todas as grandezas são eletrônicas, questão de volts, né, ou poucas dezenas de volts, e evidentemente o profissional não precisa, ele lida com essas grandezas elétricas diminutas, né? Ok, mas acontece que no serviço dele ele precisa subir num poste, né? Subir num poste, numa área pública, né? Num poste urbano, né? Para fazer a ligação, fazer a conexão do cabo da fibra óptica, né? Para chegar até ao consumidor, né? E ao subir no poste, né? Se o poste estivesse por conta do serviço dele, era uma coisa, né? Mas não está, né? Então, subindo no poste, ele vai chegar lá num ambiente coletivo, né? Vai ter várias firmas que utilizam desse poste para suas infraestruturas de comunicação, né? E não só isso, né? Não só outros serviços de comunicação, mas com certeza lá estarão as alimentações elétricas, né? Da distribuição elétrica. Então, com certeza, a baixa tensão lá está, né? Disponível no poste. E alguns postes, né, muitos deles, possuem, além da baixa tensão, a média tensão, né, passando nos fios mais acima, que alimentam os primários dos transformadores de distribuição. Então, esse nosso trabalhador, apesar dele não lidar com grandezas elétricas que por si só, né, ofereçam risco, ele está próximo, né, próximo de uma instalação elétrica que tem os seus riscos elétricos que tem de ser, claro, né, observados, controlados, né, já que o nosso objetivo é garantir segurança e saúde, não é? Então nós temos aqui, por essa breve descrição, né, dois assuntos macros, né? Trabalho em altura, né, que está regulamentado pela norma regulamentadora número 35, e está o trabalho em proximidade ao CEP. Isso é norma regulamentadora número 10. CEP, conforme definido pela própria norma regulamentadora número 10, CEP é a instalação elétrica de geração, transmissão, distribuição até os medidores, né? A NR10 reconhece que nesta parte da instalação existe um dificultador na segurança, né? Seja por áreas que não são restritas, não tem acesso restrito garantido, distâncias envolvidas, né? Sistemas de religamento automático, né?
uma série, vamos dizer, de características que dificultam a segurança e, claro, a NR10 vai fazer restrições, vai fazer exigências maiores para quem trabalha em CEP. O nosso trabalhador não trabalha em CEP, mas trabalha próximo do CEP, não é isso? E uma morte porque estava próximo, ou uma morte porque estava trabalhando no CEP, é irrelevante, é a mesma morte, não é? Então a NR10 trabalha os trabalhadores próximos ao CEP, tal como, ou muito próximo de como os trabalhadores que trabalham no CEP, tá? Bem, a NR35, né, o que eu trabalho em altura, tem aqui só os melhores momentos, né, coisas que ela pede, que estão lá no texto, análise de risco, permissão de trabalho, procedimentos operacionais, avaliação prévia das condições do local, né, garantia do cumprimento desta NR para terceirizados, né, para contratados, né, trabalhadores atualizados nos riscos, né, nos riscos e nas medidas de controle dos riscos, né, suspensão do trabalho em caso de risco não previsível e situação não contornável, risco não contornável, né, treinamentos e etc. Né. Quem está lendo e está vendo a NR10 aí, quem está lendo e está vendo a NR10 aí, não viu errado, né? Não viu errado. Esse assunto pode ser um assunto aí para outro vídeo, outro encontro, mas falando de uma forma sucinta, a NR10 não fala de eletricidade, fala de segurança. A NR35 não fala de trabalho em altura, fala de segurança. A NR10 é segurança em instalações elétricas, NR35, segurança nos trabalhos em altura. E as técnicas, né, são muito semelhantes, as ferramentas são muito semelhantes, né? Aí, coroado hoje, né, com a revisão aí da NR01, né, que exige a gestão de risco de uma forma empresarial, né? Mas assunto para outro encontro, né? Vamos na NR10, né? NR10, o nosso assunto aqui é foco, né? NR10. Então, antes do campo, né? Então, o nosso trabalhador vai precisar ir para campo e vai subir num poste em área urbana, antes de campo, né? Antes de campo. Então, esse trabalhador tem de ter feito o curso básico, né? Com aproveitamento, né? São 40 horas aula, né? Vou fazer uma observação. Eu coloquei ali entre parênteses menor o item da NR10 onde está esta exigência, tá? No caso aí é o 10.6.1.1. Eu coloquei isso sempre aqui no texto, eu não vou falar para não embolar muito o nosso áudio, né? Mas vai estar aí. E eu convido a todos vocês, né? Pesquisem, vá lá, leia o texto como está, vê se o meu entendimento está correto, vê se vocês entenderam isso também, critiquem, né? Comente, né? A gente precisa treinar muito a questão de consulta aos textos, né? As normas técnicas, normas da legislação. Nós precisamos perder, nós brasileiros, né, que não temos esse veio, precisamos perder esse medo, e esse medo acontece a gente praticando. Então fica aqui o convite de não acreditarem em mim. Duvidarem do que eu estou falando e vai lá conferir, né? E vai lá conferir. Isso não só do que eu estou falando, isso é uma boa prática de uma forma geral, em qualquer palestra, em qualquer situação, em qualquer documento, tá? Então, prosseguindo, o nosso trabalhador vai ter que ter um treinamento básico de NR10, né? Ele vai ter que ter um treinamento em CEP de NR10, mais 40 horas, aulas trabalhadas, né? Com os requisitos que estão lá no texto da NR10, né? Esse treinamento. Exame de saúde compatível. Então, no exame de saúde, né, tem que considerar que esse nosso trabalhador vai subir, né, em altura, né? Então, quais são os exames de saúde compatível? Tem de ter isso, está armazenado no prontuário de instalações elétricas, referente ao trabalhador em questão, né? Esse trabalhador tem de ser habilitado, qualificado ou capacitado. Nós já vimos quais são essas figuras, né? Aqui em outros encontros, lives ou vídeo, né? Mas a gente sabe que para ser autorizado a intervir em instalação elétrica, é um desses três profissionais. Ou é um profissional habilitado, ou é um profissional qualificado, é um profissional capacitado, né? E além de ser
um desses três, né, o profissional tem que ser autorizado pela firma, né? Autorizado. E para ser autorizado, existem uma série de exigências, né? O treinamento é uma delas, os exames de saúde é outra delas, né? Mas precisa ser autorizado pela firma para executar o trabalho, né? O prontuário de instalações elétricas, né? É exigido o prontuário de instalações elétricas da firma, né? Com algumas pequenas ressalvas pertinentes às particularidades aí da responsabilidade da firma, mas tem que ter o prontuário de instalações elétricas, né? E incluso procedimentos de emergência, né? E certificações de EPCs e EPIs, né? Certificações de EPCs e EPIs é um assunto mais burocrático, né? Não use qualquer EPC, não use qualquer EPI, eles têm que ter o registro, né? Junto lá à Secretaria do Trabalho, tá? Né? Agora, procedimentos de emergência, aí é um assunto que nós temos que ter escrito, né? Trabalhado isso. Eu vou adentrar nesse assunto um pouco mais à frente, né? Nós temos que ter um procedimento de emergência, né? E se der errado, como é que nós vamos fazer, né? O procedimento de emergência é basicamente alimentado pelas respostas a esta pergunta, né? E se der errado, o que a gente faz, né? E ordem de serviço com data local, né? Quer dizer, existe uma sustentação da firma. Nenhum trabalhador sai e sobe no poste. Ele sobe no poste dentro de uma necessidade operacional, com conhecimento da firma, com a autorização da firma e com a firma sabendo que esse trabalhador está em campo, né? Essa é a finalidade da ordem de serviço, né? Procedimento específico, detalhado, assinado por profissional autorizado, né? Então, o trabalhador tem que estar treinado neste procedimento para ser autorizado, né? Então, existe uma ida a campo. Para ele ver o que vai fazer, não. Ele vai a campo, já treinado no que ele vai fazer, né? Já ensaiado o que ele vai fazer. Essa é a finalidade dos procedimentos, né? Evitar imprevisto, evitar improvisação, não é isso? Evitar improvisação. Improvisação não é amigo da segurança, né? Procedimentos específicos, detalhados e assinados, né? Ok, né? A gente precisa disso tudo antes de ir para campo, né? Agora vamos imaginar que o nosso trabalhador, já preenchendo todas essas formalidades, já atendendo todos os assuntos da NR35, já está na NR10 já preparado, ele vai para campo, né? E chegando em campo, ele tem que fazer uma análise de risco e medidas de controle. Está previsto no 10.2.1, né? Não, Alexandre, mas isso tem que fazer em todas as intervenções. Mas o assunto é onde nós estamos, né? E onde nós estamos tem particularidades, não é? Vou pincelar aqui alguma delas, né? Porque existe um desdobramento de algumas coisas aqui que nós vamos falar, né? Mas vamos lá. Primeiro, trabalho em altura. Trabalho em altura. Ok, ele tem que ser atendido pela NR35, mas não dá para um trabalhador elétrico, né? Ingenuamente colocar a escada e subir, né? Há de se cumprir as necessidades lá da NR35, tá? Interferências diversas e oportunas, né? Se falar qual que é o problema da análise de risco e medidas de controle nesse trabalho, é isso, né? Interferências diversas e oportunas, né? Como é que está o campo? Você não sabe, você não tem controle, o campo não é seu, o local não é seu, é área pública, né? E como que está? Está em obra pública, o passeio está sofrendo escavações? Não sei, né? Esse poste está diante de uma escola pública, tem trânsito de pessoas intenso, não tem, é numa avenida, é num bairro, né? É num bairro. Tem bairros aqui em Belo Horizonte com um passeio bastante estreito, né? Consigo colocar ali o meu mecanismo para ganhar altura, né? Com segurança, não interferência com carros estacionados. Tudo isso aí vai ter de ser, claro, analisado, né, dentro da análise de risco e tomadas medidas de controle, né, medidas de controle. E num ambiente que você vai lá para conhecer, né?
vai lá para conhecer. Quando você está na sua instalação privada, você vai lá e conhece a sua instalação, fotografa, você tem um controle do estado dela, né? Mas na rua pública você não tem esta oportunidade, né? Proximidade com energia. Nós vamos subir no poste e lá em cima está a energia elétrica. Aliás, é o motivo da gente estar, né, tratando da NR10 aqui nessa situação. Então nós temos proximidade com a energia e, claro, existem os riscos elétricos, né, naturalmente propiciados pela energia elétrica. Proximidades com instalações outras, né? Você vai subir lá no poste e vai ter vários cabos de várias outras entidades, né, outras firmas, né? Conectores, régua de bornes, caixas, né? Então, evidentemente, isto é uma dificuldade a mais, né? E quando a gente está falando de interferência, de risco, nós estamos falando do físico da instalação, né? Onde que eu vou colocar a minha escada, por onde é que eu vou subir, onde que meu corpo tem espaço aqui para o meu corpo chegar até lá em cima, né? Tudo isso tem que ser analisado lá em campo, né? Tudo isso tem que ser analisado em campo, né? Falta de conhecimento maior sobre as demais instalações, né? Então você está vizinho, ombro a ombro, com cabos que você não sabe quais são, né? Você até sabe por onde está instalado, a natureza elétrica ali dos cabos, normalmente cabos de comunicação, tem baixa tensão, né? Mas maiores detalhes você não tem. E claro, né? Informação é amiga da segurança e desinformação não é amiga da segurança, não é? Incapacidade de intervenção em outras instalações, né? Então você está vizinhando e claro que você não tem poder nem direito de intervir, né, nas instalações que está aí do seu ombro, próxima do seu ombro, né? Então, claro que isso dificulta aí a análise de risco e as medidas de controle, não é? E etc, né? Um etc bem grande aqui, né? Que essa lista aqui eu escrevi tirando aqui da minha cabeça, né? Sentada no conforto da minha casa, né? Vá para campo, né? Vá para campo, né? Vá para campo. Ótimo. Temos mais, né? Impossibilidade de desenergização, né? Impossibilidade de desenergização, exigindo medidas de proteção coletiva de riscos elétricos, outras que não a desenergização, né? Por que é impossível a desenergização? Ó, desenergização conforme a NR10, nós temos que desligar, fazer aterramento temporário, conferir a ausência de tensão, né? Desenergizar a média tensão, a baixa tensão, né? E claro que você não tem essa oportunidade nesse trabalho que você está fazendo em campo, não é? Então, com isso, nós temos uma situação de que nós estamos trabalhando com risco elétrico e nós precisamos de medidas de controle e outras, né? Bem, por que a desenergização impossibilitada dificulta, né? Porque a desenergização é uma medida de controle primeira e suficiente. Se você lê a NR10, né, de forma implícita, mas é um implícito muito explícito, né? Você fazendo a desenergização conforme a NR10, né, a sua instalação deixou de ter os riscos elétricos. E claro que os riscos elétricos não vão causar acidentes elétricos. Os outros riscos de outras naturezas têm de ser estudado, têm de ser controlado, claro, mas quanto aos riscos elétricos, nós estamos controlados, né? E já que a gente não vai fazer a desenergização, então isso traz um trabalho na proximidade do risco elétrico, em maior ou menor grau, dependendo do poste, dependendo da situação, mas que existe o risco, existe, não é? E nós temos que tomar medidas de controle coletivas adequadas à interferência que lá conheceremos, né? Nós não sabemos de antemão, né, como é que está o estado, como é que é a situação, quais são os cabos, não é? Então são medidas de controle que você vai ter que analisar lá em campo, né? Medidas diversas, né? Medidas diversas, mas sabidamente não suficientes, né? Isolação dos partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, né? Tudo isso são medidas de controle coletivo. Sabemos que isso melhora a segurança, diminui o risco, mas sabemos que isso não é suficiente para o controle do risco elétrico, né? E claro que naturalmente nós vamos ter que trabalhar com EPI, contra os riscos elétricos, não é isso? Necessidade de trabalhar com EPIs adequados, né?
aos riscos até então não controlados, né? Então, tudo isso, veja que é uma consequência, um desdobramento da situação física, elétrica e, digamos, diversas, né? De naturezas diversas que você encontra lá no campo, né? Para subir lá em cima do poste para fazer a conexão da fibra óptica, não é? Trabalho em instalação energizada, né? Está lá no 10.5.4, onde não se consegue a desenergização conforme esta NR, e nós estamos trabalhando, nós vamos considerar um trabalho em instalação energizada, né? E um etc, né? Um etc aqui bem grande, né? Um etc bem grande, não é? Vamos ver o que mais, né? Serviço não pode ser realizado individualmente, né? O serviço no CEP, em proximidade do CEP, não pode ser realizado individualmente. A equipe, no mínimo dois trabalhadores, né? Atividade, avaliação prévia com a equipe, né? Prévia. Estamos sabendo o que nós vamos fazer, o que nós estamos encontrando é o que esperava, nós estamos com os equipamentos tudo pronto, né? E planejar a atividade, ver se não há nenhum imprevisto, né? Ou se estamos dentro de uma situação prevista e sob controle, né? Sob controle dos nossos recursos, né? Sistema de comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação, não é? Então nós vamos ter uma equipe de dois, vamos colocar a equipe mínima de dois. Um vai subir em altura, o outro vai ficar lá embaixo, né? Eles conseguem se comunicar, depende do local, depende da hora, sem problema. Eu falo e o cara em cima da escada escuta, ou o cara em cima da escada escuta e eu com o pé no chão ouço, né? Dependendo da situação, não consegue falar e ouvir, né? Então precisa de um sistema de comunicação, um rádio para que haja comunicação entre equipe, ou da equipe com um centro, né? Com um centro de operações da nossa firma, né? Para acompanhar, para dar ciência, para dar notícias, né? Muito importante isso, tem que ter um sistema de comunicação, né? Trabalhadores aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros, né? Trabalhadores aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros. O que é resgate? Resgate é busca e salvamento. O que é primeiros socorros? Primeiros socorros é preservar a vida, né? Atuando de uma forma a contornar as situações que estão ameaçando a vida daquele trabalhador acidentado. Vamos falar de resgate primeiro. Imagina que o trabalhador subiu na escada e está trabalhando lá em cima e o seu companheiro de equipe está aqui embaixo, fazendo um apoio, mantendo contato, vendo se as medidas de controle coletivas, de aproximação de pessoas outras está funcionando, está cumprindo, de olho em outros riscos que possam aparecer, estamos indo bem. E o trabalhador que subiu passa mal. Ele não precisa se acidentar para passar mal, né? Não precisa se acidentar. Todos nós que estamos vivos, né? Estamos vivos por uma bênção, né? E pode ser que o mal-estar se instale. Então imagina um trabalhador na escada, sem sofrer nenhum acidente, ele desacorde por um problema, né, físico qualquer. Como que o trabalhador aqui embaixo vai prestar primeiros socorros a ele? Não tem jeito. Então tem que haver o resgate. Tem que trazer esse profissional que está lá em cima até aqui embaixo, de forma segura, para que aí possa se prestar os primeiros socorros a esse profissional. E a NR10 pede que o trabalhador esteja apto a executar o resgate e prestar primeiros socorros. E vai mais além. Os métodos de resgate têm que ser padronizados, adequados e disponíveis. Padronizados, adequados e disponíveis, né? Então, o trabalhador que está lá em cima com o cinto de segurança, ótimo, está atendendo a R35, e aí se ele passar mal? Como é que nós vamos trazer ele para baixo? É uma questão complexa, né? E os primeiros socorros? O que é primeiros socorros? Depende do acidentado, do tipo de acidente e da situação em que se encontra. Então quem vai prestar primeiros socorros tem que avaliar o acidentado?
nos seus aspectos de vida, seus aspectos de saúde, de preservação de vida? Tem que fazer. Tem que fazer uma avaliação, não é? Se dependendo do acidente, a pessoa precisa desobstruir as vias respiratórias. Como é que o profissional que vai fazer primeiro socorro vai fazer isso? Mas dependendo da situação, esse profissional que vai fazer primeiro socorro precisa fazer uma massagem cardiorrespiratória. Então essa decisão é em função da cena que aparece. E isso é conseguido com um curso. O eletricista faz um curso de primeiro socorro, está de boa? Complexo isso. E eu vou recomendar a vocês assistir uma live que aconteceu no dia 2 de junho com o Tomé, né? O Tomé falando com propriedade sobre a questão de resgate de primeiros socorros, né? E o quanto que nós estamos ainda muito aquém para atender esse requisito que está na NR10, né? Eu vou deixar no Story um link para facilitar, mas se você está assistindo esse vídeo em momento ou outro, né? Procure no YouTube, procure no meu IGTV, a live do dia 2/6/2020, ou foi baixado no dia 3/6, mas início de 6 de 2020, de 2021, né? Para vocês verem os assuntos ali tratados muito sérios, né? Muito sérios, né? Mas está escrito, né? Está escrito. Temos que fazer o nosso melhor, né? Temos que fazer o nosso melhor. E um etc, né? Uma baita de um etc aqui, não é? Um baita de um etc. Então vamos lá, vamos tirar algumas conclusões para a gente terminar esse encontro, né? Esse vídeo desse momento, né? Vamos lá, então a cena, nós estamos falando de um trabalhador de TV a cabo, vamos colocar dessa forma, subindo em um poste em área pública. E, em princípio, quem sabe o que é NR10 fala assim, esse aí trabalha com tensões eletrônicas, quantidades elétricas ínfimas e já está garantido, né? Dá primeiro um descanso, NR10 não é com ele, né? Mas nós vimos que muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Apesar do serviço de interesse dele, de responsabilidade dele, né? Não oferecer risco elétrico, né? Há riscos diversos, né? E complicados, eu procurei uma palavra, eu coloquei complicados, entre aspas, né? Complicados, né? De serem controlados, né? Porque você tá na cena, né? E como que você vai fazer com isso, com aquilo? Tem que ter olhos afiados, né? Para estar atento aos riscos, identificar os riscos, né? Então não é uma situação confortável, não é uma situação simples, não é? Não é, né? Prepare e cuidado com a equipe, né? E dá para a gente perceber, né? Que é além do que está exigido na NR, não é? Não é? Você vai conversar com o seu profissional, né? Tem pessoas que não têm, né? Um astral facilitador, tem outras pessoas que têm, né? Para tomar decisões, para trabalhar sob pressão, né? Então, essa equipe tem que ser, digamos, escolhida a dedos, né? A dedos, além do que exige as questões legais, né? Existe trabalho em equipe e, além dos aspectos legais, existe profissionais com iniciativa, né? É um dos aspectos aí pessoais que impactam com força, né? Na qualidade, na segurança desse trabalho exercido em vias públicas em altura, não é? A comunicação e apoio da equipe de suporte, né, é fundamental para se decidir aspectos que se mostram em campo, né? Normalmente o profissional que vai a campo, faz esse serviço, né, na hierarquia funcional, ele está abaixo na pirâmide, né? Ele não está no poder de decisão, normalmente não é chefe de equipe, normalmente não é chefe de departamento, né? E a estrutura, a empresa, tem de quebrar esse veio hierárquico nas questões de segurança, né? O profissional que vai para campo precisa se sentir acompanhado, precisa se sentir valorizado, precisa se sentir amparado, né? Pelas estruturas de maior hierarquia, né? Em nome da segurança, né?
Então veja que apesar de ser uma história, né, vamos dizer assim, que no início falaria assim, não tem nada a ver com a NR10, muito pelo contrário, né? É um serviço com fragilidades intrínsecas pelo próprio assunto, aonde que é o assunto, né? Nas questões de segurança, né? E é sim uma das grandes preocupações, né, das autoridades regulamentadoras, esse tipo de profissional, né? Veja que ele é muito diferente, ele está muito mais exposto do que o trabalhador elétrico que trabalha em CEP, que conhece o circuito, tem os EPIs adequados, tem os procedimentos ajustados, tem as comunicações já estabelecidas, né? Tem os procederes dentro da instalação elétrica, de média tensão, de baixa tensão. Então esse segundo profissional elétrico está muito mais, digamos, seguros, né? Tem muito mais recursos de segurança do que um profissional de TV a cabo que esteja subindo no poste para prestar o seu bom serviço a nós consumidores, né? Este é o assunto que eu preparei para esse vídeo, né? Me sigam nas redes sociais, né, para você acompanhar outros assuntos. Sempre posto, faço novas postagens, né? E no mínimo toda quarta-feira às 19h30 eu posto um vídeo, eu faço uma live sobre o assunto de NR10. Obrigado e até a próxima.